Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso dose diária de hoje. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, então é o seguinte: hoje eu queria. Eu recebi muitas perguntas nos últimos dias sobre a coisa da narrativa amorosa, sobre as histórias de amor, as pessoas basicamente pedindo ajuda, assim, né? Como é que eu faço aqui? Eu tô nessa situação e é muito difícil de conseguir ajudar, assim, né? Desse jeito, nesse nosso sistema. É difícil mesmo. São coisas muito complicadas de conseguir mudar. Mas eu fiquei querendo falar algumas coisas. O vídeo de hoje vai ser confuso, vai ser meio caótico assim. Porque eu fiquei querendo falar algumas coisas que eu fiquei com uma impressão de que eu estava defendendo uma certa situação nos últimos vídeos aqui nossos, do Dose Diária, e também no vídeo com a Flor no Casamento em Casas Separadas. E em alguns outros vídeos na vida, como se eu tivesse virado o cara que está defendendo as relações monogâmicas, organizadas e tal, e dizendo que isso é a única solução para a gente encontrar a felicidade. E, obviamente, eu não acho isso, mas eu, de repente, me vislumbrei sendo esse cara que está dizendo isso. E eu acho que não, realmente acho que não. Mas então eu queria falar um pouco sobre isso e dizer qual que eu acho que é um pouco a encruzilhada na qual a gente está metido, assim, e que se tem vislumbres de caminho para a gente seguir nos nossos campos relacionais que não condenem a gente para mais sofrimento, entendeu? Vamos tentar falar um pouco sobre isso hoje, mas é mais uma conversa assim, sem muito. Bom, vamos falar sobre isso e tal, tal. É um pouco uma conversa, se a gente estivesse junto, assim, conversando. Tá? Vamos falar um pouco sobre isso hoje, vamos lá. Então, eu tenho defendido que, tenho falado que várias vezes, eu acho que nosso exercício de liberdade, da maneira como ele se coloca hoje, não tenho nada contra a liberdade, o que a gente está chamando de liberdade, os conceitos de liberdade, enfim, mas a maneira como a gente exercita ou atua a nossa liberdade no mundo de hoje, que não é uma liberdade de fato, é uma liberdade, uma impressão de liberdade mediada por escolhas de consumo, né? De modo geral é isso que a gente chama de liberdade, né? Que a gente poderia dizer isso não é liberdade nenhuma, você está só escravizado por um sistema de escolher, escolher, escolher e assim você segue. Isso é muito importante perceber, a gente não percebe em geral, a gente segue a vida e assim vai. Mas isso bate diretamente nas relações, no nosso campo relacional e modifica as coisas, né? Modifica a maneira como a gente encontra o outro, né? Modifica o que é o outro, modifica a função do outro pra gente, né? Então, uma coisa que já existia, assim, em certo sentido, que é o outro serve para me dar prazer, o outro serve para minha satisfação. Isso já está dado, assim, na nossa vida está dado, mas um processo de construção de subjetividade no mundo, assim, né? Vai te dando limites para isso. E aí, que basicamente é o processo de educação e de falar, ó, peraí, cara, calma, vamos lá, perceba o outro e tal que quem aí tem filho sabe aí a encrenca que é fazer uma criança perceber o outro. A empatia não é um processo assim, muito embora existam os neurônios de espelho e tudo mais, tudo isso, que é maravilhoso e tal, que hoje em dia a gente consegue fazer uma conexão entre a neurologia e esses outros processos subjetivos dessa ordem. Mas é um processo de aprendizado. Não é natural que você se preocupe com o outro. Assim, isso é uma discussão longa, mas enfim, a gente faz esse trabalho e aí então a gente chega na idade adolescente, adulta e cai em campos de exercício da sua liberdade. E hoje em dia com bastante cardápio, né, para essa liberdade. Assim. Então você pode ser de vários jeitos, teoricamente. Né? Você pode se colocar de vários jeitos. E aí me parece que vai ficando cada vez mais difícil perceber o outro e vai ficando cada vez mais fácil você ficar encerrado numa certa estrutura paranoica, assim. Não paranoica no sentido de adoecimento psíquico estrito sensu, né? De paranoia, de achar que está sendo perseguido e tal, como, né? Estou falando paranoica no sentido de que você vive a sua própria construção. Você vive a sua própria narrativa sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Então, os outros são enquadrados nessa narrativa, o que eles, como eles me olham para o bem e para o mal, como eles não me olham, como eu gostaria que eles fossem,
e assim você segue, porque você de fato não está dando espaço para o choque, a fricção, o contato que o outro faz, né? A diferença que é o outro, a diferença, né? É o diferente de mim. Em algum grau é o diferente de mim. Então a gente vai parando de dar espaço para isso, né? A gente vai cada vez mais se concentrando na nossa vida, no que a gente tem que fazer, no que a gente gosta de fazer, no que a gente gosta de consumir. Já falei sobre isso 1 bilhão de vezes nesse canal, mas acho que é importante falar de novo, de novo, de novo, de novo isso de verdade, porque isso é, de fato, o movimento que parece um movimento de reação à sujeição às leis, né? As leis que oprimem a gente. Então, para desconstruir o machismo, por exemplo, para desconstruir as formas de preconceito, por exemplo, que têm que ser desconstruídas, têm que ser desfeitas e tal, e mexidas, a gente estranhamente caminha para outros lugares, às vezes que não são tão legais, às vezes são legais, às vezes não são legais, várias vezes não são legais, que são esses lugares de um suposto exercício da nossa liberdade. E aí eu estou defendendo aqui que a gente tem que conseguir perceber o outro, simples assim, a gente tem que conseguir estar em relação com o outro. Só que aí isso parece, então, isso cai então num discurso, então ele acha que a gente tem que ser casado para ser feliz, ele acha que o casamento monogâmico é a única opção e tal. E não é isso de jeito nenhum, não é isso de jeito nenhum. Por exemplo, quando eu falo que parece, por exemplo, que eu estou dizendo que a pessoa que escolhe ser sozinha na vida, estar sozinha na vida, é pior do que a pessoa que escolhe se relacionar. Não estou dizendo isso de jeito nenhum. Estou dizendo que se relacionar não necessariamente implica o campo romântico de relação, mas implica o campo de percepção do outro. E aí eu pergunto a vocês de verdade como é que a gente vai fazer para com todas essas, ao mesmo tempo, essa oferta de escolhas, né, de tudo que você pode escolher, e essa demanda de produção de tudo que você tem que fazer para poder escolher, como é que a gente vai conseguir continuar tendo espaço e tempo e porosidade, aberturas de buracos e coisas para perceber o outro, de fato, assim. É muito, muito louco isso, de verdade assim, né? É uma coisa que me preocupa, de verdade, que me preocupa mesmo sobre o mundo, assim, lendo as histórias das pessoas e tal. A impressão que eu tenho, e as histórias que eu recebo, eu recebi muitas histórias esse ano, né? Muitas histórias. Eu às vezes fico tentando contar, se eu conseguiria contar quantas milhares de histórias. Foram milhares de histórias, literalmente falando. Muitas muito parecidas, outras muito específicas, outras impossíveis de trazer para cá, porque de um grau de complexidade que seria impossível acessar aqui nesse tempo que a gente tem. E aí a autoescrita abriu um campo ainda mais complexo da narrativa de cada um, né? E de como que se pode perceber a complexidade de cada um e a complexidade como cada um olha para a sua própria estrutura narrativa, a sua própria história. Mas tem uma coisa assim que parece uma tonalidade comum na história, que é uma dificuldade de percepção do outro, em qualquer sentido que seja isso. O outro é sempre um personagem da história, muitas vezes o protagonista da história, a figura fundamental da história, aquele que me priva do amor, aquele que me abandona, aquele que me maltrata, aquele que me tudo isso. E várias vezes isso é concreto, às vezes não tão concreto, às vezes concreto mesmo. Ou o outro é aquele que eu desejo, aquele que eu quero muito e tal. O outro muitas vezes o protagonista da história, mesmo que seja o protagonista como objeto do seu desejo, né? Então, eu preciso daquele outro para ser feliz. Eu preciso daquele outro para existir. E essa é uma narrativa sua, que você não construiu em diálogo com aquele outro. Esse que é o troço que eu acho que é muito assustador, como as histórias, de modo geral, desconsideram a possibilidade de diálogo com aquele outro. Será que eu falo com ele? Eu falo, mas como é que você não falou ainda? Você está vivendo tudo isso aí e não estou falando de não conseguir se declarar, de vergonha, não é disso que eu estou falando, isso eu entendo totalmente. Mas você está vivendo uma série de construções com relação àquela pessoa e você não está. O diálogo com ela não existe. O diálogo é o começo dessa história. O diálogo não é assim, será que eu falo? O diálogo é a base da história, na minha opinião. Isso é sempre só a minha opinião, né? Mas, na minha opinião, o diálogo é a base de construção de uma narrativa relacional, né? E aí a gente parece
É dizer que talvez eu tenha que conversar com essa pessoa, cara. E aí fica lá, eu invisto nisso ou não, vale a pena ou não, eu volto ou não, eu volto a essa relação ou não volto, será que insisto nisso ou não? E eu falo, mas vocês estão conversando? Eu já falei isso muitas vezes aqui no Dose Diária, e a conversa, e a pessoa responde, eu tento, mas ele nunca está aberto. Ele que não está aberto, ela que não está podendo, mas então o outro vira uma espécie de figura dessa nossa paranoia, entendeu? O outro vira uma espécie de figura dentro de uma certa penumbra, uma bruma, assim. O outro, né? O outro é essa coisa lá. E a gente não está se relacionando, assim, né? Não todos nós, isso é uma generalização, eu estou falando coisas aqui, isso é só um vídeo, é só uma conversa. E, infelizmente, vocês não podem me interromper e falar, não, mano, não acho que seja isso. Aí eu tenho que falar, aí vocês vão responder aí embaixo, falar, não acho que seja isso, acho que seja aquilo, aquilo outro. Ótimo, né? Mas enquanto isso eu vou aqui falando. Mas me parece que se a gente não achar maneiras de realmente falar, bom, como é que eu me dou esse espaço de perceber o outro? A gente está lascado mesmo, assim. E o espaço de perceber o outro parece ser o campo relacional, o campo da relação. Por isso que eu fico defendendo, achando maneira sempre de fazer essa espécie de função de falar, mas peraí, e a relação? E a relação, né? E vamos voltar para cá. E aí eu caio numa. Eu tenho medo de daqui a 2 anos, 3 anos fazendo, se eu continuar fazendo isso nessa função de pessoa que diz coisas na internet, de ter virado. Aquele cara que defende o casamento monogâmico, sabe? Um heteronormativo que defende o casamento monogâmico. Não queria virar essa pessoa, entendeu? Que é um pouco a pessoa que eu sou, aparentemente. Mas, então, o que eu defendo é a relação, o que eu defendo é a possibilidade de abertura. Como é que a gente acha mecanismos de abertura? E de falar, peraí, cara, eu vou ouvir. É tipo aquele negócio, não, você não tá com o negócio na mão, agora você tem que ouvir. Tipo criança, rodinha de criança. Tá? Só pode falar quem tá com o negócio na mão. Os outros têm que ouvir. Mas ouvir não é me dá pra poder falar. Ouvir é ouvir. Ouvir é ouvir. Ouvir é realmente se dar o espaço para poder não saber. Quem tá disposto a fazer isso aqui? De verdade. Eu sei que tem gente, mas é raro, né? É raro mesmo, me incluo nessa história, é raro, para mim é dificílimo fazer isso. E aí se a gente não fizer isso, a gente vai fatalmente ficar preso nas nossas narrativas, nas nossas compulsões, nas nossas encrencas, e é isso, gente. E aí tá, tem tudo isso que tá de errado no mundo, e tem mais essa, que é o campo de onde eu falo. Eu poderia falar do aquecimento, do sei lá o que, de tudo que está acontecendo, do caos todo que está acontecendo, da violência toda, né? Mas eu também acho que essas coisas estão ligadas no final. Cada um só pensa sobre si, assim a gente vai, né? Se cada um só percebe a si mesmo, assim a gente vai. Eu acho, então, que a gente tem que conseguir encontrar campos de abertura real, assim, de percepção do outro. Como é que a gente faz isso? Então, meu ponto não é qual é o tipo de relação. O ponto é que essa relação não vire um exercício da sua escolha capitalista, entendeu? Não vire um exercício da sua escolha neurótica pautada pelo capitalismo, né? Não vire um exercício da sua construção narrativa, neurótica, amalucada, fantasiosa, pautada pela noção do outro como uma coisa que só você tem que ter ou não ter, ou que você tem que ser tido pelo outro. Como é que a gente faz? A gente tem que conseguir estar disponível para isso. Tem mesmo. Senão vai ficar difícil. O que vocês acham? Gente, muito obrigado por toda a conversa, por todos os comentários, por todas as mensagens no direct. Muito obrigado. De novo, muito obrigado. Tá, eu tô aqui chegando no final desse ano de trabalho e realmente com vontade de agradecer. Sério, assim. Então, mandem, comentem aí embaixo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, talvez ele sirva para alguém. E amanhã a gente continua o nosso trabalho. Mandem perguntas aí por baixo também ou pelo meu direct, tá? Bom dia para vocês. Digam o que vocês acham aí sobre isso tudo. Tchau, bom dia.